Será que toda empresa precisa mesmo fazer um orçamento financeiro anual? Se você sobreviveu até agora sem um orçamento, será mesmo que você precisa parar tudo e se preocupar com isso? Talvez você já tenha se convencido a iniciar o seu orçamento financeiro anual, mas você não tem a mínima noção de quando começar, como fazer isso tudo acontecer aí na sua empresa. E eu fiz esse vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, e uma coisa eu já te digo: a melhor hora de fazer, a melhor hora de ter um orçamento financeiro é agora, é o momento presente. Se você ainda não tem um, você precisa cuidar desse assunto. E eu vou te entregar o passo a passo para você entender por que fazer, como fazer, quando fazer. E vou mostrar a tela do computador também, vou compartilhar um modelo de orçamento anual para você entender o passo a passo. O objetivo desse canal é gerar lucro e crescimento. E como que isso funciona? Você acompanha o conteúdo por aqui, entende todo o direcionamento, passo a passo, pega esse conhecimento, leva aí para o seu campo de batalha, testa, implementa e tem esses resultados. Depois você volta aqui para me contar. Por isso, se você não é inscrito aqui ainda, ativa o sininho, se inscreve, curte, compartilhe e acompanhe mais esse conteúdo agora. Primeiro eu quero que você entenda para que serve um orçamento e por que você deve fazer. Esse orçamento, ele funciona como uma bússola para tudo. Imagina todas as perguntas que você precisa de resposta dentro da sua empresa, a resposta provavelmente vai estar ali no orçamento, ou parte dela deve estar lá. Claro, se você fizer da forma correta. Esse orçamento, ele tem que conter todo o seu histórico, realmente tudo o que está acontecendo ali na sua empresa em tempo real, mas principalmente te mostrar o futuro, mostrar para você a projeção das coisas que possivelmente vão acontecer. E eu vou explicar como que você vai fazer isso. Então imagina, tendo em mãos o presente, o futuro e o passado também, o que você vai fazer? Essa ferramenta, ela tem um potencial enorme, ela é muito poderosa. Ela vai te ajudar a tomar as decisões certas, a fazer ajustes de curso, percurso. Vai te ajudar a saber se você pode investir no que você está querendo investir. Vai te mostrar os meses do ano, que são meses mais complicados, talvez por uma questão de sazonalidade. Vai te mostrar aonde você vai precisar talvez investir para poder criar uma ação de vendas, um pico de vendas. Por exemplo, se você mexe com Black Friday ou um dia específico, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim. Estou trazendo alguns exemplos para você entender o potencial de ter um orçamento financeiro anual nas suas mãos, feito da forma correta e funcionando. Então, ok, afinal de contas, qual é a forma correta de fazer esse orçamento financeiro anual? A primeira coisa que eu quero falar, a gente fala orçamento financeiro anual, porque ali o ideal é que tenha as informações do ano inteiro. Mas vamos dizer que você esteja assistindo esse vídeo em setembro. Pensa, você tem aí 3 a 4 meses ainda do ano, tanto para você fazer o mapeamento, controle, quanto para você analisar junto com o seu histórico do mês anterior, quanto tomar várias decisões. Por exemplo, final do ano é um momento maravilhoso para você já começar a planejar o próximo ano. Então é muito importante que você, independente do mês do ano, independente de que momento você esteja assistindo esse vídeo, você comece a fazer o seu orçamento. Por quê? Não é controle. O controle é uma rotina financeira que a gente faz no nosso fluxo de caixa, a gente passa para a contabilidade, a gente tem contas a pagar e contas a receber. O orçamento, ele além desse histórico, e dessa amostra de tudo o que acontece ali no presente, como eu falei, e nos meses anteriores, quer dizer, o passado, a gente vai fazer projeções do futuro. Então eu vou utilizar dados do meu histórico, eu vou utilizar os dados da minha meta. Então, como você faz projeções de venda, por exemplo? Baseado no seu orçamento anual. E o seu orçamento anual, ele tem que ser baseado no seu histórico.
Mas não necessariamente você tem que simplesmente replicar números, né? Muitas pessoas erram porque pegam o orçamento do ano anterior, dão Ctrl+C, Ctrl+V, ou fazem um ajuste de receita de 10%, 20%, e talvez isso esteja totalmente fora da realidade, porque você talvez esteja num ano em que existam situações econômicas externas, por exemplo, porque a gente tem que fazer uma análise tanto interna quanto externa, para que a gente chegue no orçamento mais realista possível. Então, quando a gente para fazer o nosso orçamento anual, ou semestral, ou trimestral, dependendo da situação, né, e do momento que você esteja assistindo esse vídeo, é importante que você olhe isso tudo. O seu passado, o seu histórico, aonde você quer chegar, o seu futuro, o presente, as coisas que estão acontecendo hoje, tanto em termos internos quanto externos. Então, vocês entendem o potencial dessa ferramenta? E aí, para complementar isso tudo e deixar bem prático, eu vou agora lá para a tela do computador e vou mostrar para você como isso tudo funciona. Topa? Quer ver e depois implementar aí dentro da sua empresa? Vou compartilhar com você como eu gosto de fazer o orçamento anual. Essa planilha aqui, ela é uma parte da minha planilha integrada de fluxo de caixa e orçamento. Você pode entender melhor como fazer isso no vídeo sobre fluxo de caixa, mas aqui eu recortei só o orçamento, porque esse é o tema do nosso vídeo. Então, vocês podem ver que aqui tem as separações, a categorização que a gente faz, né, de receitas. Eu gosto sempre de colocar a meta anual, porque nessa planilha eu coloco uma meta. Então, por exemplo, cliente X. E aí, se você coloca uma meta, eu quero com esse cliente 200 mil. À medida que você vai preenchendo aqui nessa planilha, lá no final vai dando o acumulado aqui, ó, realizado, e depois a gente vai fazendo a porcentagem, a gente não, a planilha, vai fazendo a porcentagem da meta realizada para aquele cliente. Então, você pode ver, poxa, estou no mês X, foi 60%, 40%. E aqui, atenção para o que eu falei. Olha, a gente tem cada mês do ano 2 vezes, porque uma é a previsão, a outra é o que realmente aconteceu. Então, aqui em janeiro, eu posso colocar que iria, historicamente, esse cliente, geralmente, eu tenho uma previsão de 20 mil de faturamento. Ou o cliente, às vezes, já passa, dependendo do tipo de serviço ou produto, ele já fala, olha, tal mês vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter esse serviço, vai acontecer aquilo. Então, você já sabe. E depois você coloca o que realmente aconteceu. Ah, vamos dizer que, na verdade, a previsão foi melhor, 25 mil. E aí, automaticamente aqui, a gente já vai tendo uma mudança de status da meta realizada. Ok? Só aqui já dá bastante análise, hein? É o que eu falei, não adianta a gente ficar só colocando informação se a gente não analisar, tá? Então, aí depois a gente vai fazendo um fechamento aqui já dos principais indicadores. Então, receita bruta é o indicador. Depois, eu vou rodar todos os custos e despesas variáveis dessa mesma forma, previsto e realizado, metas. Então, eu rodo todo variável, e aí eu tenho um total aqui dos meus custos variáveis, e com esses dois indicadores que eu já tenho, receita e custo variável, você já consegue ter um indicador aqui muito importante, que é a sua margem de contribuição. Depois, você vai rodar todos os custos e despesas fixas, e você, naquele mesmo esquema, você já vai ter outro indicador importante, além dos custos fixos, né, que é um indicador que eu adoro analisar, adoro entender, ver se ele realmente é fixo, né, porque tem umas planilhas que a gente pega que ele é mais variável, às vezes, que o custo variável, então a gente tem que entender se está certo, o que está acontecendo com essa empresa. O resultado operacional, e aí a gente entra em outro indicador muito importante, que com isso você já tem o seu resultado operacional. E aí a gente entra aqui nos não operacionais, quer dizer, o que não faz parte da sua operação, mas que
são movimentos de entrada e saída, porém não fazem parte da sua operação. Por exemplo, aporte de sócio, empréstimo, distribuição do lucro. E aqui no final você tem o tão esperado resultado líquido, que é o dinheiro que realmente vai ficar depois de toda a operação e o nosso ponto de equilíbrio, que a gente vai conseguir calcular e entender aí ao longo dos meses, ao longo desse período, se ele está se movimentando, o que está acontecendo de acordo com toda a tomada de decisão, suas metas, enfim. Então, você imagina ter essa planilha toda preenchida, com previsão de metas, com previsão do que aconteceu em janeiro, do que foi realizado, do que está previsto para cada mês, e entender a evolução da sua empresa. Então, como eu falei, é uma ferramenta super poderosa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre isso. Eu quero que você me conte nos comentários se você topa esse desafio de realmente fazer esse orçamento acontecer aí na sua empresa. Então agora eu quero propor 3 ações práticas para você realmente sair do lugar. A primeira delas é: faça o seu orçamento. Se você já tem um orçamento, provavelmente você entendeu aqui algumas coisas que talvez não estejam rodando e funcionando aí dentro do seu orçamento, então faça esses ajustes. É muito importante que você faça o orçamento, levando em consideração isso que eu te mostrei aqui ao longo do vídeo, tanto o orçamento do que está acontecendo, quanto o orçamento projetado em cima do seu histórico e das suas metas. Então, a gente está o tempo todo olhando passado, presente e futuro. A segunda ação é: analise. Não adianta você encher uma planilha, colocar várias informações e não fazer uma análise sistemática disso. Você precisa analisar o seu orçamento pelo menos uma vez por mês. Por quê? Pode existir reajustes de preço de mercadoria, você pode contratar, demitir, você pode ter que fazer investimentos, enfim. Você pode perder clientes, ganhar clientes. Então, muita coisa acontece em um mês. Então, você precisa minimamente fazer essa análise uma vez por mês. A terceira situação é: tome as escolhas que você, as decisões que você precisa tomar. Às vezes a gente fica olhando o orçamento ali, tá vendo um problema crescer ao longo dos meses, tá vendo uma situação que daqui a 3 meses vai estar chegando na sua direção e você às vezes não faz nada, porque você acha que algum milagre vai acontecer. Não espere você se confrontar com esse problema que você está olhando ali e vendo no seu orçamento. Já tome as rédeas, porque o orçamento ele serve para isso. Ele não é um documento para ficar esquecidinho ali ou a gente fazer só na hora que a gente está mexendo com o nosso planejamento. Ele é uma ferramenta poderosa. Se você quer o meu acompanhamento pessoal para ajudar a ter um olhar personalizado sobre o seu orçamento anual ou qualquer outra ferramenta de gestão financeira ou gestão empresarial, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns links onde você pode entender como a gente pode trabalhar juntos. E se você gostou desse vídeo, se você vai implementar tudo isso, coloca aqui nos comentários para mim. Curte, compartilhe com alguém que precisa também colocar o seu orçamento anual para funcionar agora. Muito sucesso aí do outro lado!